Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou integrante do Grupo 12, grupo formado por mim e pelo Ademir. Nosso seminário falará sobre a busca e apreensão e a devolução da coisa apreendida. Bom, primeiramente é necessário distinguir a busca da apreensão. A busca é o meio pelo qual são procuradas coisas ou pessoas para se obter provas naquele caso. Então, é uma medida instrumental para se obter provas. Ela tem duas espécies, pode ser domiciliar, busca domiciliar ou uma busca pessoal. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E enquanto a apreensão é a constrição que o Estado faz daquilo que foi encontrado durante a busca. Então, aquela coisa fica sobre a custódia do Estado e é uma medida para garantir a prova que foi encontrada durante a busca. Então, a busca pode ser dividida em duas espécies: a busca domiciliar e a busca pessoal. A busca domiciliar, presente no parágrafo 1º do artigo 240 do Código de Processo Penal, diz respeito a um movimento necessário, talvez, durante a fase de investigação. Então, ela pode ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento de alguma das partes. E ela deve ser pautada em fundadas razões. Deve ser motivada. Por quê? Porque o Estado estará adentrando o lar, a residência do indivíduo. E sobre isso, é importante ressaltar a inviolabilidade do domicílio, presente na própria Constituição, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. E nela, ninguém pode adentrar sem o consentimento do morador ou por flagrante delito, um desastre natural, para prestar socorro. A única exceção, fora essas que eu disse agora, é sobre um mandado judicial. E então aí que entra o mandado de busca, que é estritamente necessário para essa causa e deve seguir como manda o Código de Processo Penal. Essa inviolabilidade está presente na Constituição, no artigo 5º, e com isso pode-se denominar a casa, o domicílio, qualquer habitação, seja fixa ou transitória, casa própria, casa alugada, ou alguém que esteja morando de favor, um compartimento. Qualquer desses lugares pode ser denominado o domicílio daquela pessoa e por isso se torna inviolável. Daí a necessidade do mandado, que deve seguir exatamente o estipulado no artigo 243 do Código de Processo Penal. Então, diz o artigo 243 que o mandato deve indicar o mais precisamente possível a coisa, a casa buscada ou a pessoa, alvo que está sendo procurada naquela residência. No mandato deve mencionar o motivo e os fins daquela diligência. Se houver um mandado de prisão, deve ser posto por escrito dentro do próprio mandato. Todos os preceitos postos no artigo 243
devem ser seguidos pelo mandado justamente para garantir a validade daquela prova coletada. E isso eu vou falar um pouco mais para frente quando eu falar das nulidades. Pensando agora pelo lado do objetivo daquela busca, está presente um rol exemplificativo justamente no parágrafo 1º do artigo 240 do Código de Processo Penal. Lá diz que a busca objetiva é prender criminosos, prender coisas, objetos que possam ser utilizados como prova, armas, munições, cartas, documentos, tudo que seja que possa ser usado como um elemento probatório. Então, fora isso, também pode ser buscado pessoas, seja o criminoso, como eu falei, que está na linha A, como vítimas de crimes que também se encontram dentro da residência. Pensando agora no procedimento, na execução da busca, ela será efetuada pela Polícia Judiciária e deve ocorrer somente para manter a validade daquela busca, deve ocorrer durante o período diário. Todas as buscas serão executadas durante o dia, salvo se o morador permitir que a busca seja realizada à noite, que os policiais adentrem sua residência durante o período noturno. Com relação à permissão que o proprietário do domicílio pode dar para o ingresso dos policiais durante o período noturno, essa permissão deve ser provada. Isto ela deve ser provada que não foi efetuada sob nenhuma espécie de constrangimento ou que os policiais tenham forçado para que ele permitisse a entrada em seu domicílio, porque, como dito anteriormente, o domicílio é asilo inviolável do cidadão. Então, deve ser provada a voluntariedade daquela permissão, deve ser provada para manter a validade da diligência, sob possibilidade de tornar nula a busca, justamente por não ter ocorrido da maneira como descreve o Código de Processo Penal. Mas, no geral, as buscas são realizadas de dia, em regra, né? E os policiais, aqueles que estão executando o mandado, eles lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, e para assim poder adentrar. Se não for permitida a entrada pelos moradores, pelo proprietário do local, a porta será arrombada, segundo o parágrafo 2º do artigo 245, que dita os procedimentos. A apreensão se realiza no exato momento em que é encontrada a coisa ou a pessoa que está sendo buscada. Então, assim que for descoberta, aquela coisa ou pessoa se encontrará sob a custódia do Estado. Com o término da diligência, os policiais que estão executando lavrarão um termo circunstanciado que será assinado por 2 testemunhas no local. Caso não seja encontrada nem pessoa, nem coisa, nem objeto durante a busca, o proprietário da residência que sofreu a busca poderá exigir do Estado os motivos
os reais motivos de ser concebido aquele mandado de busca. Passando então para uma análise da segunda espécie de busca, temos a busca pessoal. A busca pessoal está presente no artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O objetivo dessa busca também é encontrar objetos que possam ser utilizados como meio de prova, armas, munições, documentos, suspeitos, qualquer desses objetos. Diferente da busca domiciliar, ela não depende de um mandado. Ela é efetuada de ofício pela autoridade policial ali. E só que deve haver uma fundada suspeita naquele indivíduo que sofrerá a busca. Então, eu falarei mais para frente sobre as nulidades. Isso é um requisito da busca pessoal, porque não pode ser efetuada essa busca pautada em argumentos subjetivos. A suspeita deve ser fundamentada. Outro aspecto importante da busca pessoal é que, quando ela é realizada em uma mulher, aquele policial que realiza a busca também deve ser uma mulher. Isso de acordo com o artigo 249 do Código de Processo Penal. Outra questão que pode ser levantada é a presente no artigo 250 do Código de Processo Penal, que diz respeito a quando as autoridades estão sob perseguição de um indivíduo e ele, durante essa perseguição, adentra um território cuja jurisdição não é daquela autoridade que o está perseguindo. Então, aquela autoridade tem a permissão para adentrar esse território que não é de sua jurisdição, desde que esteja perseguindo aquele indivíduo. A autoridade que daquele território, que tem a jurisdição naquele território, ela poderá suspeitar da legitimidade daqueles que perseguem, daqueles que executam a perseguição, mas não poderão frustrar a diligência, mesmo que possam exigir os documentos que provem provas da legitimidade daquela perseguição. Então, a autoridade pode suspeitar da legitimidade daqueles agentes e pode pedir, seja o mandato ou provas de que eles são agentes legitimados para aquilo. Só que não poderão frustrar a diligência. Outra questão a ser levantada é com relação à busca realizada em escritórios de advocacia, que devem ser observados o artigo 7º, parágrafo 6º e 7º da Lei do Estatuto dos Advogados do Brasil. A decisão para realizar essa busca deve ser motivada, o mandato deve ser específico, o mais específico possível daquilo que está sendo procurado. Durante o processo de execução daquela diligência, deve estar presente um representante da OAB. Também é vedada a utilização de documentos, mídias, objetos dos clientes daquele escritório. Então, observando o artigo 5º da Constituição, lá diz que são inadmissíveis as provas que são obtidas por meios ilícitos. Ou seja,
A busca, seja domiciliar ou pessoal, deve ocorrer exatamente como descreve o Código de Processo Penal, sob a possibilidade de se tornar nula. Então, a busca domiciliar deve ser pautada em fundadas razões. O mandado deve estar de acordo com o 243. O horário deve ser de acordo com o 245. Então, uma busca realizada durante o período noturno sem autorização do proprietário da casa, não importa o que será achado lá, não valerá como prova, porque foi efetuada de uma maneira incorreta, porque a polícia não pode violar o domicílio daquele indivíduo. Então, assim como na busca domiciliar, a busca pessoal também, mesmo não necessitando de mandado, ela deve ser pautada em fundada suspeita. Então, a autoridade policial, ela deve demonstrar aquilo que a levou a realizar a busca pessoal. Não pode simplesmente efetuar uma busca por puro achismo ou de uma maneira aleatória. O indivíduo deve ter alguma atitude suspeita, algo que motive a autoridade policial a efetuar a busca nele. Dessa forma, entendemos que a busca é uma diligência utilizada para colher provas ou encontrar pessoas, seja na sua espécie domiciliar ou na busca pessoal. Já a apreensão é justamente manter aquilo que foi encontrado sob a custódia do Estado. Aquilo que foi encontrado, que será ou não utilizado como prova, que está sob a custódia do Estado, ela será passível de devolução. Aquele objeto ou coisa que for apreendido durante o processo de busca, ele será restituído ao seu dono por meio de um procedimento que será explicado agora pelo meu colega Ademir. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ademir Felipe e faço parte, juntamente com o Leonardo, do grupo da apresentação do 12º seminário a respeito da busca e apreensão e restituição da coisa apreendida. A minha parte é sobre restituição da coisa apreendida. Como todos sabem, o processo penal ele tem a finalidade de solucionar, né, buscar a justiça real para saber se realmente o delito existiu, constituindo a materialidade do caso, e quem cometeu o crime, que seria a constituição da autoria. Para isso são utilizados mecanismos para que busca a relação, né, dos fatos, ajudando a desvendar o fato delituoso. São elas a apreensão que ocorre durante o inquérito policial, que apreende os objetos que tenham relação com o fato criminoso, e a medida cautelar de busca e apreensão durante o processo. Bom, no que tange de fato ao tema de restituição das coisas apreendidas, o que quer dizer isso? O objeto é apreendido no momento, né? Ele na real ele tem dois momentos para ser apreendido: no local do crime, pelas autoridades competentes, que forem averiguar a ilicitude do ocorrido, ou por meio de diligência. No local do crime, pela autoridade policial, e por diligência, pela autoridade judicial. Podem ser apreendidos objetos do crime e também aqueles que tiverem relação com a infração ocorrida. E essa apreensão da autoridade policial está prevista pelo artigo 6º do Código Penal, né? E assim que a autoridade policial tiver conhecimento da prática da infração penal,
ela deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Tanto o instrumento do crime quanto qualquer outro objeto que tiver relação com o ilícito irão constituir os autos de inquérito, antes mesmo de passarem por perícia para serem avaliados e, com essa perícia, constatar sua natureza e eficiência. A depender da avaliação pericial, a coisa poderá ser restituída seguindo todos os moldes legais, né? Eu achei muito boa a definição de um doutrinador, Guilherme de Souza Nucci, que ele classifica o que é a restituição da coisa apreendida. Vou ler aqui mesmo, segundo ele. É o procedimento legal de devolução a quem de direito de objeto apreendido durante diligência pericial ou judiciária não mais interessante ao processo criminal. Pode constituir-se em procedimento incidente quando houver litígio ou dúvida sobre a propriedade das coisas. Ou seja, a restituição da coisa apreendida nada mais, nada menos consiste na devolução. As próprias palavras dizem restituir a coisa que foi apreendida, a coisa que foi recolhida por determinada autoridade. Assim que elas forem utilizadas e forem averiguadas e apuradas a relação com o fato típico, identificando seu autor e a coleta das provas. As coisas podem ser apreendidas de acordo com o artigo 240, parágrafo 1º, alíneas B, C, D e F do Código de Processo Penal, que são elas: coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumento de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados para a prática de crime ou destinação a fim delituoso, e cartas abertas ou não, destinadas ao acusado em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. O que for apreendido e não for do interesse do processo deverão ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença penal. É o que alude o artigo 118 do CPP, né? Que até enquanto for útil ao processo não se devolve a coisa recolhida, até porque fazendo pode-se não mais obtê-la de volta, né? Ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita. Na letra do artigo 118 diz o seguinte: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem o processo, somente quando já não houver interesse do processo penal, interesse processual. Portanto, com o objeto apreendido, depois da perícia ter constatado não haver nenhum motivo interessante para o processo de mantê-lo, ele não poderá manter-se confiscado. De acordo com o artigo 119 do CPP, não poderá ser restituída, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, as coisas que se referem ao artigo 74 e 100 do CP, atualmente 91, segundo o CP, garantindo assim o direito do lesado e o do terceiro de boa-fé. Portanto, o instrumento do crime cuja utilização é proibida, como armas e munições que são de uso exclusivo do Exército, não retornarão jamais ao acusado, por mais que ele seja absolvido. Também não será restituída as coisas apreendidas que forem de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção proibida, mesmo que o juiz nada mencione no inquérito ou na sentença absolutória. A autoridade policial somente poderá restituir a coisa quando não houver nenhuma dúvida com relação a quem é o verdadeiro proprietário do bem, da coisa apreendida, e o objeto não podendo estar entre aqueles de restituição proibida. Neste caso, não será necessário aplicar um incidente processual, na qual será instalado separado do processo principal para não retardá-lo. O pedido de incidente processual deve ser feito com a presença de prova documental da posse do objeto,
recaindo sobre a ação incidental ou pedir outro tipo de prova em juízo, devendo ser apresentada uma ou outra dentro do prazo de 5 dias. O prazo de 5 dias é para apresentação das provas documental ou para fazer um novo pedido de prova. Isso não vincula o juiz a decidir sobre a restituição nesse período. No primeiro instante, a competência do incidente é do magistrado condutor, né, do feito cível, e somente pode ir à esfera civil se tiver dúvida intransponível a respeito do fato. Toda essa tratativa, essa ordem de alegações e prazos, ela está apresentada pelo artigo 120 e seus parágrafos, né? Que também apresenta que sempre que uma pessoa requerer a restituição da coisa apreendida, de ser dela, durante o inquérito ou juízo, sendo litigiosa ou não, no primeiro instante, a competência do incidente é do magistrado condutor, né, do feito cível, e somente pode ir à esfera civil se tiver dúvida intransponível a respeito do fato. Toda essa tratativa, essa ordem de alegações e prazos, ela está apresentada pelo artigo 120 e seus parágrafos, né? Que também apresenta que sempre que uma pessoa requerer a restituição da coisa apreendida, de ser dela, durante o inquérito ou juízo, sendo litigiosa ou não, deverá ser obrigatória a oitiva do Ministério Público, que é responsável por averiguar o interesse do objeto para o processo. Os autos do inquérito serão remetidos ao juízo, se houver, e após a apresentação das provas, os interessados serão intimados para a apresentação das alegações finais com prazo de 2 dias, não se confundindo com o prazo de 5 para a apresentação das provas. Aqui é para as considerações finais. Quando o incidente é pleiteado por um único interessado, que se acha do direito da coisa, o incidente processual é pacífico. Não existe conflito entre duas pessoas. Porém, quando há esse conflito, houver a litigiosidade no incidente processual, pode acontecer diversas situações onde 2 ou mais pessoas julgam pertencer-lhe os objetos apreendidos. Outro prazo importante é que a parte tem 90 dias após o trânsito em julgado para fazer o pedido da restituição de seu bem ao juízo. Não fazendo, o juiz determinará que o objeto passa a ser da União. O objeto será em favor da União agora, tanto os lícitos quanto os ilícitos, determinando o leilão das coisas que não tenham venda proibida. Isso não quer dizer que ilícitos também não possam ser leiloados. E é assim que eu concluo a minha parte do trabalho. Obrigado a todos.